A gente pode começar, porque tem várias coisas acontecendo. Tem o X, tem o Alexandre de Moraes, tem o Glenn, né? Que ele tá liberando algumas coisas. O pessoal tá chamando de. Não tinha o Vaza Jato e agora é o. É Vaza Toga? Vaza Toga, exatamente. Vamos começar pela Rússia. Como que tá a guerra agora? Da última vez que você veio, tava uma situação e agora teve uma avançada legal da Ucrânia, né? Isso, a Ucrânia entrou com uma estratégia nova, né? Invadiu o território da Rússia ali em Kursk, se estabeleceu 1.250 km² de área controlada pela Ucrânia, tem mais uma área ali de 700 km² também que está perigando a Ucrânia conseguir conquistar também. Então, assim, é uma estratégia que pouco esperada. Muita gente... Contra-ofensiva. De entrar no território da Rússia, né? Porque o objetivo da Ucrânia é liberar o território dela que está ocupado pela Rússia. Então, o foco principal é esse, né? Mas aí eles fizeram essa coisa, segundo dizem, nem consultaram a OTAN, nem consultaram ninguém no Ocidente, fizeram esse negócio lá por conta deles e deu certo, né? No final das contas, conseguiram conquistar uma área grande lá. Qual que seria o objetivo deles que é a grande dúvida, né? Por que eles fizeram isso? Né? Se eles querem o território deles. E tem várias teorias sobre o que pode ser isso. É lógico que eles não vão falar, né? A estratégia deles lá, eles não falam o que é, mas... Uma estratégia, lógico, uma coisa, evidentemente, é você atrair os soldados russos que estão dentro do território da Ucrânia. Agora eles têm que se deslocar para defender a Rússia lá atrás. E nesse processo de deslocar soldado é sempre arriscado, né? Teve já vários comboios que foram destruídos pelos ucranianos e coisa e tal. Então, assim, é sempre uma operação... Mais vulnerável, fica mais vulnerável, então, ou seja, você consegue mexer ali no tabuleiro, né? A outra coisa que eles têm de vantagem é com relação àquela questão da linha vermelha. O que é a linha vermelha? A linha vermelha são as ameaças nucleares do Putin, né? O Putin, quando começou a guerra, falou que se os Estados Unidos entregarem o HIMARS para a Ucrânia, a gente vai explodir tudo com bomba atômica. E aí os Estados Unidos mandaram o HIMARS e não teve isso, né? Agora a linha vermelha é a Crimeia. Se os ucranianos atacarem a Crimeia, a gente vai bombardear. E os ucranianos atacaram a Crimeia e não bombardearam coisa nenhuma. Mas se destruir a ponte da Crimeia, aí a gente vai bombardear mesmo, né? E foram lá destruir a ponte da Crimeia e não bombardearam, né? E a última linha vermelha era essa, né? Mas se ameaçarem o território da Rússia, aí não pode, aí não tem jeito, né? E ameaçaram, já estão lá 2 semanas já, 3 semanas, e não vai ter, né? Pro moral do Putin é muito ruim isso, né? Pra propaganda dele, não tenha dúvida. Isso tá tendo um impacto muito grande lá na Rússia, né? Porque a propaganda dele vende que tá tudo bem, que, né? Estamos ganhando, estamos avançando na Ucrânia e tá tudo certinho, de acordo com o plano e coisa e tal. A gente sabe que não está de acordo com o plano, porque o plano dele era conquistar Kiev rápido, né? Ele tinha que fazer rápido para não ter muitas sanções. Mas o que ele vende para os russos lá é isso, está tudo de acordo com os planos, tudo certinho, só que agora não tem como dizer que está de acordo com os planos, né? Então, chega a ser curioso, porque as entrevistas do Putin, ele tem feito entrevistas quase diária com o Conselho de Segurança dele, e ele não fala invasão, ele fala situação de Kursk. A situação de Kursk está sendo tratada e não sei o que lá, para não dizer que é uma invasão, que é um problema. Vê se tem um mapa sobre mostrar essa região, Lene, por favor. E ele já assumiu que é uma guerra ou ainda fala que é uma operação especial? É uma operação especial. E agora ele lançou uma operação contra terrorismo para resolver a situação de Kursk. Então, uma outra situação ali. O outro motivo é que existe a suspeita também que essa guerra não vai longe, porque em termos econômicos, os dois países já estão abrindo o bico, né? A Rússia, você imagina, a Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil. Aí, de repente, se uma economia também do Brasil, você começa a gastar 60% do PIB com guerra, né? Aí a coisa vai pro Tem sanções vai pro buraco por mais rapidamente. que ela conseguiu contornar, afetou um pouco. Piora algumas coisas, né? Então, ou seja, a visão de muita gente é que chegando no final do ano não vai ter alternativa que não seja negociar a paz. E aí, qual que é o problema que a Ucrânia tinha? Ok, vamos negociar. Só que a Ucrânia quer o território dela. Se tivesse negociar com só o território dela ocupado, ia acabar num meio termo com alguma coisa. Agora ela tem uma posição muito confortável. Vamos fazer o seguinte: você fica com o seu território, eu fico com o meu território. Exato. Eu saio da Rússia, você sai da Ucrânia, tá bom? Nossa, isso ia ser muito vergonhoso pro Putin. Pensa não é? Pois é, mas... Ele gastar tudo isso e ter que devolver a parada. Mas assim, ele que começou essa história, né? Ele que errou ao iniciar esse troço todo. Tem a eleição dos Estados Unidos que
Que os dois devem estar muito de olho nisso, né? Apesar de que, aquilo que eu falo pra você, eu acho pouco provável que mude alguma coisa com a eleição dos Estados Unidos, tá? O Trump tá falando que acaba com a guerra, né? O Trump falou que acaba com a guerra, mas ele falou também que vai dar 500 bilhões de dólares pra Ucrânia pra forçar o Putin a sair da Ucrânia. Ah, ele falou isso? Ele falou isso também. O Mike Pompeo, que é o estrategista dele, falou isso também. O fato é o seguinte, o Trump está em campanha. Candidato em campanha, meu amigo, fala o que você quer ouvir. Exato. Quando ele tá falando com o pessoal que é pró-Rússia, ele fala, não, que vamos fazer os dois negociar e vamos acabar. Quando ele fala com o pessoal do outro lado, não, porque vamos ajudar a Ucrânia a ganhar, ele vai falar o que você quiser ouvir. A questão que eu digo que eu acho que não vai mudar é porque lá nos Estados Unidos essa política externa, né, essa geopolítica, é uma coisa muito mais institucional do que aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, o Lula vai para um lado, o Bolsonaro vai para o outro, cada um muda a política. É uma política de Estado lá, né? Lá não, isso é política de Estado. Né? Os Estados Unidos é a maior potência mundial, não tem como ficar brincando com esse negócio. Não, agora vamos para cá, agora muda para cá. Então, mesmo que, por hipótese, vamos supor, o Trump quisesse cortar a ajuda para a Ucrânia, os generais lá do Dodge iam virar para ele e falar... Não é assim que funciona. Não rola não vai funcionar não. Então, assim, eu não acredito que mude muita coisa na eleição americana, né? É lógico, pode ter algum efeito de propaganda, de dizer, não, tá vendo? Agora o Trump vai ajudar a gente, isso pode animar os russos e coisa e tal. Mas não sei, eu não creio que vai mudar de forma substancial, né? E também tem essa hipótese, como eu falei, de que essa guerra não dure tanto tempo mesmo, que chegue até o final do ano e sejam obrigados a fazer algum acordo aí, alguma coisa de... Porque já está se arrastando quanto tempo? 2 anos e meio já, então... né? Vai chegar no final do ano já quase 3 anos de guerra, né? 3 anos de guerra, uma guerra muito cara, uma guerra muito intensa, muito equipamento dos dois lados, muita gente dos dois lados. Cruel? Toda guerra é cruel, né? Mas essa a gente particularmente... vê algumas coisas de crueldade com drones, Cara, o pessoal... Eu nunca tinha visto, né? Eu não sei se o drone já era utilizado em outras guerras. Não, foi uma grande revolução nessa guerra. Mesmo? Não, assim, já era usado alguma coisa, mas agora a guerra toda está baseada em drones, né? E o tempo todo tem novidade, tem coisas novas com drones ali. É impressionante realmente como é que isso mudou a guerra, né? Mudou a estratégia totalmente. Além das vantagens mais visíveis, né? De ser controlado remotamente... O que muda a estratégia com drone? É principalmente econômica, né? Porque o drone é barato, né? Assim, bom, tem drones caros, tá? Os drones, aqueles MK9 americanos, são caríssimos, é o preço de um jato, né? Mas o que está fazendo a diferença mesmo são os drones pequenininhos, baratinhos e coisa e tal. E aí que você tem um desequilíbrio econômico muito grande. O cara vem com um tanque de 2 milhões de dólares e você vai lá com um dronezinho de 10 mil dólares e pluf, te explode o tanque do cara. O cara não aguenta, economicamente fica inviável esse troço, né? Então, é uma preocupação. Não, eu imagino que a essa altura do campeonato estão todos os exércitos do mundo. Caramba, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque, né, do jeito que está, realmente... E o mais impressionante é o grau de mudança, né? A quantidade de novidade que você tem. Né? Os drones, antes você tinha o drone controlado diretamente. Já tem agora enxames de drones. A Ucrânia já usa enxame de drone para fazer ataque. Agora os russos vieram com drone com fibra ótica. Ao invés de você controlar ele por radiofrequência, né? A radiofrequência tem um problema que você pode usar aqueles sistemas de guerra eletrônica que embaralha o sinal do drone e aí derruba o drone, né? Aí o que eles fizeram? Botaram uma fibra ótica. Liga o drone, ele voa com uma fibrazinha e aí fica imune a essa coisa toda, né? Tá causando um estrago. Aí a Ucrânia já tá fazendo também esses drones agora. Ou seja, o tempo todo, né? Fica essa briga tecnológica. Total. O quanto que avançou essa tecnologia nesses poucos anos aí de guerra foi uma coisa fantástica, realmente, assim, em termos de... mudou tudo, né? Eles acertaram os tanques de petróleo? A Ucrânia acertou, tem várias refinarias russas foram atacadas por... Mas coisa grande assim mesmo? Coisa grande. Perda... Porque para a Rússia... Era uma fonte grande de renda, né? Mas o problema é que a Rússia tem muitas refinarias. A Rússia tem uma quantidade enorme de refinarias. A Ucrânia chegou a tirar cerca de 20% da capacidade de refino da Rússia. Destruiu várias refinarias, botou um monte de coisa destruída lá. A Ucrânia estava visando principalmente colunas de destilação, né, que é a parte central da refinaria, né? E como a Rússia tem dificuldade de consertar esse tipo de coisa, primeiro que não é uma coisa que você vai na loja e compra, né? Isso tem que encomendar e coisa e tal. E segundo que com as sanções fica mais difícil ainda para a Rússia repor esse tipo de coisa. Então, a ponto de que a Rússia está banindo exportação de gasolina porque não tem nem para o mercado interno.
Agora, mais recentemente, eles atingiram um depósito de óleo, um depósito de diesel e gasolina ali em Rostov também, uma explosão enorme que aconteceu ali. Tem sido uma estratégia ucraniana visar justamente esse ponto da Rússia, né? Ô Leni, o mapa que eu tinha pedido é essa área anexada da Rússia que a Ucrânia invadiu. Esse aí que você colocou é um mapa mais antigo, né? E então, se fosse apostar, sua grana, você apostaria que até o final do ano alguma resolução vai acontecer. Não sei, tá? Eu acho Porque difícil. Também tem a eleição também. Pois é, eu acho difícil fazer uma previsão nisso daí, porque as coisas estão muito dinâmicas, né? Pode acontecer alguma coisa no meio, né? Também. Tem outra coisa que também pode ser o objetivo da Ucrânia nessa invasão de Kursk, que é justamente uma distração, né? Tem gente dizendo que eles estão acumulando tropas ali no sul, em Zaporizhia, e que na verdade estão fazendo esse negócio todo para os russos tirarem as tropas para lá, para depois eles irem e atacarem ali na região em Zaporizhia mesmo, no território ucraniano mesmo. Pode ser que seja isso que eles estão planejando, né? Mas o que eu acho é isso. O ponto central é a Rússia vai abrir o bico por causa da economia. A economia dele já está numa situação muito complicada e como a Ucrânia também, né? Mas a Ucrânia tem a ajuda do Ocidente, tem a ajuda da Europa, tem a ajuda dos Estados Unidos, então não vai ter problema imediato, né? Deixa eu ver lá. Não tá aparecendo esse daí não. Acho que não é isso aí não, viu? Se você for no site understandingwar.com, é o site do Instituto para Estudo da Guerra. Eles têm um mapa mais recente disso daí. Ou então o Live UA Maps também. liveuamap.com também. UA? UA, de Ucrânia. Tá. É a terminação. E a Europa, como que tá agora? Se posicionando? A Europa continua apoiando a Ucrânia com muita força. Os russos estavam comemorando outro dia aí, porque o ministro das Finanças alemão falou que não ia mandar mais dinheiro para a Ucrânia e coisa e tal, mas isso já estava previsto, realmente é por questão de restrição orçamentária deles, e eles estão arrumando uma maneira de mandar o dinheiro da Rússia, que está na Alemanha, para a Ucrânia. Então é isso que eles devem fazer aí em breve, né? A Europa tem um outro problema que está acontecendo muito grande lá, que é a questão da imigração, né? A imigração na Europa está tá tendo um embate muito grande lá, exatamente. Na Inglaterra, onde mais? Inglaterra, França Holanda, também. Um monte de lugares ali tem havido muitos protestos, né, do pessoal quanto a isso. Lá na Inglaterra está muito forte isso, porque entrou agora um primeiro-ministro da esquerda, né? O trabalhista assumiu agora. E a primeira coisa que ele fez foi reativar a imigração do Oriente Médio lá para a Inglaterra. E o pessoal não gostou disso, né? Teve muitos protestos lá, teve uma quebradeira enorme por lá. E na França o que está acontecendo? Na França tivemos alguns embates também, tem muita... nos outros países todos... Esse aí é o Live on Map. Agora se você der um zoom ali na parte de cima ali, ó. Ali, ó, Kursk, onde tá aquele megafonezinho o megafone lá. Ali, ó. Essa área roxinha, Lene? Aí, ó. Mais pra cima, Lene. Aí, ó. Onde tem uma coisa roxinha. Aí, essa aí é a área invadida da... Essa área rosa. Essa área roxa. Roxinha, exatamente. Essa área roxinha aí é a área invadida pela Ucrânia, são 1.250 km². E ali, se você olhar ali à esquerda nesse mapa, né, para oeste, tem o rio Sen, que é aquele riozinho que cruza ali desde o território da Ucrânia até a área que está ocupada. Esse rio, a Ucrânia destruiu todas as pontes ali, então toda a área abaixo daquele rio, a Ucrânia deve ocupar também muito em breve ali, né? E é engraçado, cara, que mesmo tendo todo esse problema, o Putin ainda fica se metendo, por exemplo, na eleição da Venezuela, dando palpite e tudo mais, né? Mas eu não sei se ele tem condições agora de fazer como ele fez em 2018, em que ele realmente ajudou o Maduro, né? Mas ele ameaçou... Ele falou que ele ia fazer acontecer e tal. Blefe, não tem condição de fazer isso. O Putin não tá em condições de fazer nada pela Venezuela. Tem 3 navios de guerra russos que fizeram uma expedição, foram até Cuba, agora estão na Venezuela, mas é só isso que o Putin tem ali, não tem condição de fazer nada mais significativo, né? Mas de qualquer forma, é uma forma de amedrontar as pessoas ali na Venezuela, né? E a imprensa internacional, como que tá? Tá dividida ainda ou... Bom, tem aqui, você diz com relação à Venezuela? Não, em relação, desculpa, à Ucrânia ou Rússia. Depois a gente fala de Venezuela. Tá, beleza.
Não, a imprensa internacional está até dividida. Tem muito veículo que é pró-Rússia, tem muito veículo que é pró-Ucrânia, né? Então tá meio dividido isso daí. O que eu vejo aqui no Brasil, na América Latina, você tem muito pró-Rússia mesmo aqui. É impressionante como é que a mídia aqui é muito pró-Rússia. Na Europa você já tem mais uma visão mais favorável aos ucranianos, né? Até porque o pessoal da Europa olha a Ucrânia ali, se a Ucrânia cair, meu amigo, não tem ninguém que pare o Putin, né? O resto da Europa é questão de tempo. E Estados Unidos também é mais fortemente pró-Ucrânia do que aqui. Mas aqui no Brasil é impressionante como é que aqui as notícias o pessoal dá de um jeito totalmente distorcido. São as Russettes. São as Russettes, é isso daí. Aí, por que são Russettes? São Russettes porque estão na folha de pagamento do Putin, só porque se caíram no papo mesmo do Putin, eu não sei. Mas que tem um monte por aí, tem. E é isso que eu ia te perguntar, se é uma motivação econômica ou simplesmente é uma coisa ideológica, uma saudade da antiga União Soviética. Pois é, olha só, aqui no Brasil a gente sempre teve um problema do anti-americanismo, né? O pessoal não gosta dos Estados Unidos, por algum motivo, acha que os Estados Unidos é ruim, coisa e tal. Imperialista. E assim, eu não digo que os Estados Unidos é bonzinho, é tudo de bom, não, tá longe de ser, mas assim, também automaticamente se alinhar com a Rússia por conta dos Estados Unidos é um absurdo também, né? A Rússia é pior ainda, o Putin é pior ainda que os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil você tem esse ranço anti-americanista, né? Então pode ser que as pessoas vão para esse lado por conta de ideologia mesmo, de querer... se os Estados Unidos estão desse lado, eu vou para outro lado. Mas eu não descartaria também ter influência paga, porque a União Soviética era muito forte com isso, né? Tinha redes mesmo de informação e coisa e tal. Isso é documentado, né? Lá na Europa, por exemplo, quando começou a guerra, teve várias operações em vários países com prisão de gente, coisa e tal. E essa parte de hacker mesmo, ela é forte mesmo? A Rússia? Pois é, eu achei que ela seria mais forte do que foi, né? Eu achei que teríamos mais ataques cibernéticos do que tivemos. Tivemos alguns ataques cibernéticos, tivemos alguns ataques, inclusive, muito significativos, né? Logo no início da guerra, a Rússia conseguiu fritar um monte de antena soviética que a Ucrânia usava para comunicação no exército. Foi uma coisa bastante crítica, porque como era um equipamento soviético, então os russos conheciam muito bem, já sabiam a fragilidade da coisa, e nos primeiros dias da guerra a Rússia conseguiu avançar muito justamente porque fritou a comunicação ucraniana totalmente. E quem salvou a Ucrânia foi o Elon Musk, que mandou o Starlink para lá, e os ucranianos mudaram a coisa para usar Starlink e coisa e tal, e começaram a usar Starlink ao invés da comunicação militar deles tradicional, né? Então, isso foi certamente uma vitória russa aí nesse ponto do ataque cyberterrorismo, né? E teve outros também, tá? Teve ataques a bancos ucranianos, um monte de coisa, mas a Ucrânia também tem feito um monte de ataques lá na Rússia também, contra bancos e contra esse tipo de coisa, né? Mas, de novo, não é uma coisa que chama tanto atenção no final das contas. Eles invadem o sistema, né? Aí o banco cai, certamente dá dor de cabeça pra caramba, mas depois se recupera, né? Restaura backup, coisa e tal, as coisas voltam a funcionar, né? Uma coisa que também é muito diferente nessa guerra é o uso do celular. E o uso do celular, você identifica... Tem uma tropa lá, se todo mundo ligar o celular, você fala, pô, tem uma movimentação aqui. Os caras desligam, vão sem celular. Como será que é? Tem informação sobre isso? Você tem uma briga grande lá, porque, né, os russos fazem um monte de campanha para não levar celular. Os ucranianos também, não pode usar celular na linha de frente, né? Mas é uma tentação muito grande, né? As pessoas estão acostumadas a usar o celular e coisa e tal. Então é uma briga constante, vão morrer, né? Não querem filmar. Pois é. Não, gravação é impressionante. A quantidade de gravação que você tem da linha de frente é impressionante mesmo. O pessoal leva o celular, eu imagino, em modo avião, para não estar registrando nada, para gravar, né? Aí grava as coisas e depois, quando está na retaguarda, publica isso, né? Mas tem muito problema desse dos dois lados. Como é a Rússia que está invadindo a Ucrânia tem uma vantagem nessa história. Por quê? Porque os celulares dos russos acabam se conectando na rede celular da Ucrânia, que é controlada por empresas ucranianas. Então, certamente, o governo ucraniano consegue essas informações, né? Tem outras coisas curiosas também, né? Por exemplo, a Ucrânia fez uma operação nos territórios ocupados do Tinder. Como assim? Pegou um monte de mulher, ou pessoas, pode ser um homem também, né? Porque, na verdade, você fala no Tinder ali, você não sabe quem tá do outro lado, né? Botou lá um monte de perfil de Tinder lá, de pessoas bonitas ali na região de Donbás e Luhansk, coisa e tal, e aí os russos caíam nessa, né? Não, vamos nos encontrar, meu bem, não sei o que lá, e coisa e tal. Não, cara. Os caras... vale qualquer arma. Homem é muito burro nessas horas, cara. Eu te falar, quando começa a pensar com a cabeça de baixo, putz, grila, cara. Cara, como seu pai morreu na guerra? Eu falei, então...
Sabe o Tinder? Os caras, não, tô falando da guerra. Não, então, é guerra, é.